Livro de Gênesis, capítulo 18, verso 17. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não o sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirá-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Logo, longe de ti que façais tal coisa, que mate o justo com o ímpio, que o justo será como o ímpio. Longe de ti seja, não faria justiça o juiz de toda a terra. Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltares de 50 justos, 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar e disse: se porventura achares ali 40, disse: não o farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire, ó Senhor, se eu ainda falasse, porventura se achares ali 30. E disse: não farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se achares ali 20. E disse: não destruirei por amor dos 20. E disse mais: ora, não se ire, ó Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se achares ali 10, disse: não a destruirei por amor dos 10. E se foi o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Grandioso e eterno Pai celestial, nós estamos aqui, ó Deus, para interceder também, Pai, pelos nossos, interceder por familiares próximos nossos, vizinhos, interceder por filhos, interceder, ó Deus, por aquelas pessoas que não têm discernimento, Senhor, e que vivem uma vida pecaminosa, mas, ó Pai, ao cair da noite, cada um se aflige dentro de si, ó Deus, e não sabe o que fazer. Nós estamos aqui para interceder por essas vidas, ó Deus, para que possa chegar o socorro do Senhor aos seus ouvidos e descer aos corações para despertá-lo, ó Pai, assim como estava fazendo Abraão, em favor de Ló e a sua família. Ó Deus, em nome
nome do Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer nesta tarde por essa porção, ó Deus. E os que a ouvirem, sejam abençoados, atentando para esses ensinamentos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Então, irmãos, aqui nós acabamos de ler, aqui vendo os anjos descendo, até Abraão. 3. Um fica com Abraão e 2 vai para Sodoma. E nós aqui na leitura, prosseguindo, nós vamos ver que Sodoma, o pecado estava cada dia de mal a pior. As perversões de homem com homem, mulher com mulher, e o povo zombando do povo de Deus que ali estava. Nós ali, nessa leitura aqui, nós podemos ver que Ló foi avisado pelos anjos para chegar até seus genros, que estavam gostando de suas filhas, para poder avisar a ele que Deus tinha uma promessa para aquela cidade. E a promessa era queimar com fogo e enxofre. Então eles zombaram de Ló quando chegou com a mensagem. E aqueles homens de Sodoma, jovens e velhos, estavam em seu pecado com tanto prazer que quando viu chegar aqueles 2 anjos à casa de Ló, eles se aproximaram desejando tê-los. Você lendo a escritura, você vai ver, prosseguindo mais nas escrituras, você vai ver isso que eu estou falando, que está registrado nas escrituras sagradas. Então Ló toma a frente e oferece suas 2 filhas para eles, para poder eles desistir daqueles 2 varões que estavam ali, porque aqueles varões eram algo precioso, tinham um grande significado para Ló, porque eram mensageiros de Deus, que vinham trazendo uma mensagem de salvação para Ló e a sua família, ou quem sabe, se Sodoma toda se convertesse, poderia escapar do fogo, porque certamente ele sairia dali. Mas até que isso acontecesse, Abraão estava lá conversando com o Senhor e dizendo: se porventura encontrasse 50 ali, ele estava olhando para a família de Ló. E ele disse que pelo amor dos 50 não destruiria. E ele foi baixando o número, porque ele sabia que o número era pequeno, até que por último ele disse que tivesse 10. Ali estaria Ló, a sua esposa, suas 2 filhas e 2 genros. Ia dar aí o que? 6 pessoas. 6 pessoas. Então Abraão intercedeu falando de 10. Mas ali só quem ouviu a palavra e deu crédito apenas foram Ló e as suas 2 filhas. Porque até mesmo a sua esposa saiu, mas com o coração em Sodoma. E quando ela olhou para trás, ela foi convertida em estátua de sal. Aí eu pergunto hoje para os pregadores do Evangelho: aonde estão o coração de vocês em Sodoma? Qual é a Sodoma de hoje que tem matado muitas almas? É a Sodoma chamada dinheiro, chamada popularidade, chamada satisfação a um plenário, satisfação a um grupo de ministros,
Isso tudo são Sodomas e Gomorra, algo que tem impedido do homem tomar sua decisão com Deus e seguir em frente para a salvação. Ló, dentro da sua caminhada, ainda questionou, porque estava indo para uma cidade pequena, mas o anjo disse que lá era o lugar onde ele escaparia, e ainda disse mais para ele que não queimaria Sodoma e Gomorra até que ele tivesse saído de lá completamente. Então, amados irmãos, nós estamos vendo que a hora que nós estamos vivendo é hora para o fogo de Malaquias 4 entrar em cena a qualquer momento. Mas o que Deus está fazendo? Deus está, com sua misericórdia, nos advertindo, mesmo nós olhando para as circunstâncias da hora e vendo a multidão e vendo um número resumido, nós não estamos preocupados que as pessoas nos larguem, que as pessoas nos deixem, que as pessoas nos abandonem. Nós não queremos é abandonar a Deus, nós queremos é ir para esta cidade que nos protegerá, essa cidade segura. Não queremos olhar para a grandeza, não queremos olhar para a vida regalada, não queremos olhar para a vida de prazer. Nós estamos aqui para ser realmente afligidos, mas contrito ao Deus Criador dos céus e da terra. Então, por que nós estamos aqui? Porque há ministro clamando por nós, e há ministro, e hoje nós clamamos por outros para que também possam sair, assim como Abraão estava clamando por Ló e por sua família. Assim nós deveremos prosseguir. Então Abraão disse para Deus: destruirá também o justo com o ímpio? Não, o fogo vai vir, mas aquele que tem lutado para praticar justiça vai ser levado, porque está andando com Deus, está se alimentando de Deus, está gerando Deus em si. E Deus não pode matar a si mesmo. Quando nós tomamos a palavra de Deus e vivemos ela na íntegra, e passamos para o povo na íntegra, essa palavra, ela entra em nós, e nós somos gerados de novo de Deus. Deus não pode nos destruir, porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, mesmo em nós, até a consumação do século. E como pode Deus agora habitar em mim, habitar em você, através de um evangelho misturado, um evangelho que você tem que crer mais no homem do que em Deus? Isso não gera filho de Deus. Filho de Deus é gerado de novo da palavra de Deus. Foi isso que o apóstolo Paulo falou. Então, a ordem de Deus é para sair dos prazeres desta vida, que é comparado com Sodoma. Sodoma estava vivendo isso. Irmãos, não importa quantas pessoas estejam pregando o evangelho, mas se é um evangelho torcido, é um evangelho de morte. E nesse evangelho de morte, a Bíblia diz: sai dela, povo meu, para não ser participante das suas más obras. Pessoas dizendo coisa que a Bíblia não diz, isso é má obra. Nós temos que sustentar o que Deus sustenta, não o que um homem sustenta, que não há substância no que um homem sustenta, mas no que Deus sustenta há substância. Então, Deus disse que não destruiria se houvesse ali 50. E Abraão foi baixando, chegou a 10, e ele disse que não destruiria. E Deus cumpriu a sua palavra. Logo que Ló e suas duas filhas saem de Sodoma, ele manda a destruição para lá. Assim é o que está acontecendo. Quando a igreja na qual Jesus disse que ele derramou
e depois ele queimará essa terra como fez com Sodoma e Gomorra. Mas para isso é necessário ter coragem de sair, ter coragem de romper. Gente, não eram os prazeres de Sodoma que estavam prendendo Ló lá, não. Não eram os prazeres de Sodoma que estavam prendendo as filhas de Ló, não. Era os negócios, era a vida financeira boa que ele tinha em Sodoma. É tanto que quando o anjo falou da cidade pequena, ele questionou daquela cidade, porque ele quis dizer, lá não vou ter como fazer um bom negócio lá, qual eu faço em Sodoma e Gomorra. Cidade próspera, mas o pecado estava cheirando mal diante de Deus e Deus não estava satisfeito. Mas como Ló, toda tarde a Bíblia diz que ele afligia sua alma porque ele não concordava com a situação, mas precisava de ficar lá por causa dos negócios. Até que Deus veio e arrancou de lá. Então, irmão, veja bem que isso é um quadro que se levanta hoje também. As pessoas estão preocupadas com os negócios que estão fazendo, porque tem um grande número de pessoas e o dízimo é alto, e eles têm uma vida que eles podem cobrir suas contas e fazer outras contas e assim vai. E ficam presos naquilo. Mas eu digo, Deus vai arrancar. Se for sincero, se tiver afligindo sua alma como Ló, se tiver se angustiando em si mesmo, dizendo, eu sei que eu estou errado, eu preciso consertar, eu sei que a palavra de Deus é a verdade, e eu preciso consertar, Deus entrará em cena e arrancará de lá. Amém. Assim como ele fez comigo, eu não tenho nem um pouquinho de dúvida que foi Deus que me arrancou desse sistema da mensagem aí. Eu não tenho um pingo de dúvida, porque eu sei o que eu passei, e eu sei como eu falei com Deus, e eu sei como tudo aconteceu, né? Não tem sido fácil, e ainda não continua ainda sendo difícil de uma forma, de outra forma está uma maravilha, porque você sabe que você está livre, você sabe que você pode pregar o Evangelho como ele é, e não tem ninguém para te parar, não tem ninguém para te impedir, ainda que as pessoas tenham tentado, tem vindo para poder você não pregar dessa forma, não falar dessa forma, mas é como disse Pedro, importa obedecer a Deus e não aos homens. Nós vamos continuar fazendo, né? Amém. Então nós não queremos perder a amizade de ninguém, mas não queremos trocar a amizade de Deus pela amizade do homem. Aleluia. Então disse Deus, disse mais, agora não te ires ao Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se achares ali 10, diz, não destruirei por amor dos 10. Então Deus, Ele ama aqueles que tenham buscado de coração. Eles chegam a dizer que se o povo se humilhar e buscar a face dele, aleluia, ele disse, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Amém. Aleluia. Deus tem prometido isso para nós, mas ouvir é dar crédito. Então aqui estamos para poder permanecer pelo que está escrito, pelo que é escriturístico, pelo que é a palavra de Deus, e deixar fora toda a palavra do homem. Então, olha que Deus, Ele não vai ocultar nada de quem está sinceramente andando justo, praticando justiça, amando a verdade, como ele disse aqui para Abraão. E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra.
Então eu disse, nele não posso ocultar nada dele. Então eu falarei com Abraão e mostrarei para ele as coisas, né? Mas o tempo foi passando, e nós sabemos que Deus tinha algo especial para ser revelado no tempo dos apóstolos. Então o que é que ele fez? O tempo foi passando, até que chegou o tempo que apareceu aquele que João apontou dele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E hoje nós chegamos ao conhecimento, hoje porque somos desse tempo, mas dentro dos tempos dos apóstolos, o apóstolo São Paulo, que não andou com os 11, nem com os 12, nem com os 11, chegou depois, mas continuou trazendo para nós essa belíssima escritura, dizendo que o mistério de Deus que esteve oculto em todo o tempo, e que no tempo dele, fala agora, mas foi no tempo dele, foi revelado que é Cristo em vós, esperança da glória, né? Então isto é maravilhoso, mas o que faz isso acontecer com filhos e filhas de Deus é a obediência. Se estamos ouvindo a palavra de Deus, devemos obedecer e ver o que é que Deus tem para cada um de nós. Ló ouviu a palavra de Deus através do anjo e apenas seguiu para ver o que era que ele tinha. E ele tinha uma cidade na qual era como Jesus. Era onde ele se salvaria, porque lá não havia nenhum dano. Lá não ia haver, como não houve, nenhum fogo. Lá não ia haver nenhum pecado. Lá é um lugar de proteção. A mesma coisa hoje. Então a cidade fortificada hoje, porque Josué também fez uma cidade, que naquela cidade todos que fosse injustiçado por algo que ele não tinha cometido, aquela cidade era como refúgio. Eles chegavam naquela cidade, na portaria da cidade, na entrada, eles confessavam que eles estavam sendo justiçados, mas que ele era inocente, e eles entravam para aquela cidade e estariam salvos ali dentro, porque ninguém podia entrar e tirar de lá, era um lugar de refúgio para eles. Mas se chegasse algum mentiroso e para se aproveitar da cidade e mentisse para o porteiro daquela cidade, ele entrava também. Mas quando chegasse a versão verdadeira, ou seja, chegasse a verdade, a Bíblia diz que se eles estivessem lá construindo tenda, eles poderiam entrar e tiravam de lá e levava para eles pagar pelo que havia feito. Então, a mesma coisa é hoje. Nós em Cristo, pela verdade, sendo sincero, não enganando, não mentindo, não colocando paliativo, não buscando interesse próprio, mas sendo verdadeiro, entramos em Cristo, estaremos salvos, estaremos guardados. Ninguém pode entrar em Cristo para nos tirar de lá. Mas se formos mentirosos, enganadores, o inferno espera, porque não poderá ter nada em Cristo aqueles que não andam na verdade, aqueles que não andam na sinceridade. Não podem. Pode entrar na cidade, pode ficar lá dentro, mas na hora que a verdade chega, ela descobre. Então quero deixar aqui um pequeno conselho para pastores que hão de ouvir estas mensagens que nós estamos pregando. Sejam verdadeiros, conte a verdade para as suas ovelhas, não tenha medo de perdê-la, porque se suas ovelhas forem também ovelhas de Deus, elas vão estar insatisfeitas, elas vão agradecer. Mas seja verdadeiro contigo mesmo, seja verdadeiro com Deus e verdadeiro com o povo que te ouve. Não lance mentira nos ouvidos dessa gente que Cristo comprou com o seu próprio sangue.
Não deixe as pessoas serem enganadas, pastores, ministros. Acordem para a vida. A verdade que liberta é Cristo. A mensagem da hora para o povo é a mensagem da cruz. Vocês todos sabem que Deus não tem promessa de profeta para esse tempo, a não ser o profeta, Jesus Cristo. Vocês sabem disso. A palavra de Deus fala dos profetas do Novo Testamento, que são os pregadores, de Efésios 4. Não um profeta ungido. Vocês também sabem que não é um homem ungido. Vocês sabem que é uma igreja ungida. Vocês sabem que nós devemos temer a Deus e não ao homem. E por que ensina o povo a ter temor de William Branham? Vocês pagarão por isso. Acorda enquanto é tempo. Sai dessa Sodoma de prisão por causa de alguns confortos. Vá para a cidade, não importa que ela seja pequena, mas que ela sirva de proteção para você, para a sua alma, para a sua família, para aqueles que te ouvem. Seja um verdadeiro com os que te ouvem. O apóstolo São Paulo disse a Timóteo para poder ter cuidado com a doutrina, porque ele, tendo perseverado na sã doutrina da pura palavra, ele tanto salvaria a ele quanto os que a ouviria. Então vocês não têm temor disso, vocês não pensam sobre isso. Acorda. Cristo é o mistério de Deus revelado. Cristo na igreja é a esperança da glória. Não tem profeta, irmãos. Não tem anjo de Apocalipse 10:7. Ali é o anjo das sequências dos 7 anjos. Para com isso. Não existe Elias de Malaquias 4, 5 e 6 sendo o irmão Branham. Não existe o irmão Branham sendo o Elias de São Mateus 17:11, restaurando o reino aos gentios. Restauração é para Israel, não é para gentio. Os gentios é salvo em Jesus Cristo. Acordem para a vida. Que Deus vos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Não esquecendo de dar aquele likezinho ali no joinha e deixar seus comentários e compartilhar com seus amigos. Deus abençoe.